Talvez a mudança mais significativa na história ocidental, tendo previsto causas e consequências e passando a fornecer ideias grandiosas e revolucionárias como soluções possíveis. Friedrich Nietzsche é um dos pensadores mais significativos e influentes da nossa história moderna. O caminho particular que é preciso destacar é o caminho primário da fé ocidental, que começou a desmoronar, deixando uma grande cratera vazia no final do sofrimento da vida, e o que parecia um caminho alternativo entre o niilismo e o pessimismo. O trabalho de sua vida empreenderia essa questão emergente e tentaria forjar um novo terceiro caminho, além da fé religiosa e do niilismo, em direção de novos significados e valores humanos. Friedrich Nietzsche nasceu em 1844 em Saxônia, na Rússia, que agora faz parte da Alemanha Oriental. Friedrich Nietzsche nasceu em uma família modesta. Viveu uma infância normal e protegida. Seu pai, que se chamava Ludwig Nietzsche, era o pastor luterano da cidade, que imediatamente emergeria o jovem Nietzsche na fé cristã. No entanto, simultaneamente a ser apresentado à fé cristã, ele logo teria sua fé testada como a do seu pai. Aquele mesmo homem que pregava fielmente a palavra de Deus e a praticava, e em pouco tempo ele seria diagnosticado com uma doença cerebral e letal que mudaria de vez completamente a vida do jovem Nietzsche. Aos 35 anos, muito jovem ainda, o pai de Nietzsche veio a falecer, o que isso traria consequências que marcariam sua vida para sempre. E não muito depois disso, o seu irmão também, de uma maneira trágica, acaba falecendo. E isso marcaria o início do grande prego no caixão da fé de Friedrich Nietzsche, que teria sua vida, a partir desse momento, completamente mudada pelas consequências da vida. Com essa dicotomia da sua função religiosa e a exposição precoce a dor, sofrimento irreconciliáveis e irracionais, sendo experimentado por pessoas boas e dignas que estavam por volta dele, provavelmente isso estabeleceria alguma das bases que iriam tornar as bases principais do grande Nietzsche em seus trabalhos posteriores. Seguindo uma natureza de uma infância muito sombria, séria e solitária, o jovem Nietzsche iria estudar teologia na Universidade de Bonn. Tanto no início da escola como na universidade, o jovem Nietzsche iria mostrar rapidamente grande promessa intelectual, sobressaindo especialmente na teologia cristã. No entanto, apenas depois de um semestre na universidade, à medida que ele ia se tornando cada vez mais crítico e intelectualmente aguçado em relação à fé cristã, e depois de ser expostos a várias críticas do mesmo cristianismo, Nietzsche não teria escolha a não ser abandonar a sua fé completamente, mudando completamente a sua pele e a sua inocência, a devoção cega que ele tinha pela religião cristã. A partir desse momento, ele iria estudar filologia, o estudo da história das linguagens na Universidade de Leipzig. Ali, ele se sairia tão bem, mas tão bem, que aos 20 anos de idade, o jovem Nietzsche, ele seria contratado como o mais novo professor da universidade e até mesmo nos dias de hoje, se tornando o professor de filologia clássica mais jovem daquela época. Após apenas poucos anos de ensino, embora Nietzsche deixasse o seu cargo, em parte por grande insatisfação que ele iria encontrar no meio do censo acadêmico, causando conflitos e constrangimentos no censo acadêmico, e em parte a sua saúde cada vez mais precária, sendo uma combinação de elementos genéticos que através dos anos foram deteriorando a sua saúde
E até mesmo se acredita que foi um caso de sífilis que ele pegou num bordel, e assim, de uma vez por toda, prejudicando sua saúde. E a partir desse momento, ele iria passar a viver uma vida muito modesta, bastante isolado, viajando por toda a Europa, indo e vindo de climas diferentes para poder adequar a sua saúde, que naquele momento se encontrava completamente debilitada. Vivendo da sua pequena pensão universitária, ele viveria principalmente nos Alpes suíços, aonde passaria a maior parte da sua vida lúcida, ou que nós podemos dizer o restante dela. Durante todo esse tempo, entre ficar acamado por sua saúde pobre e debilitada e uma reprovação amorosa e fracassada, amizades e relacionamentos familiares degradados, e em um estado muito depressivo e niilista, ele vai passar a maior parte do seu tempo escrevendo, ajuntando pensamentos, escrevendo e encontrando consolo, tentando encontrar significado e razão para continuar a sua busca pela filosofia. Durante esse tempo, ele produziria os seus trabalhos mais influentes, incluindo Humanos Desanimando Humanos, A Ciência Gaia, Assim Falou Zaratustra, Além do Bem e do Mal e Na Genealogia da Moral. Com essas obras, Nietzsche lançaria a base nas primeiras construções de um novo tipo de filosofia, que iria completamente afrouxar os parafusos de todas as certezas contemporâneas, todas as noções de bem e mal, todo o conhecimento de verdadeiro e falso, e também do certo e do errado. Deus está morto, continua morto, e nós o matamos. Como devemos nos consolar? O assassino de todos os assassinos, o que foi mais sagrado, mais poderoso de todo o mundo que já possuiu, sangrou até a morte sobre as nossas facas. Não é a grandeza deste feito demais para nós? Não devemos nos tornar deuses simplesmente para parecer digno disso. Esta talvez seja uma das passagens mais citadas e importantes do grande Nietzsche. E é nesta linha onde nós podemos ler Deus está morto, que nós não encontramos a celebração de Nietzsche da fé perdida da humanidade, mas a sua intensa preocupação em alertar sobre o que isso significava. O colapso da fé cristã trouxe consigo, na mente de Nietzsche, o colapso de tudo que foi construído por ela. Toda a moralidade europeia e seus fundamentos e seus valores, ele previu e temeu que com essas revelações coletivas, sem uma substituição suficiente, a humanidade seria deixada para lutar sem um sistema ou significado claro e acabaria caindo no desespero generalizado, na forma do niilismo, uma das chaves bases da ideia de Nietzsche. Ele usa isso como uma forma de tentar resolver a questão, e é o reconhecimento que, de fato, não há verdades universal a ser conhecidas. Não há fatos, somente interpretações, assim escreve Nietzsche. Nietzsche negou a verdade de qualquer construção com V maiúsculo. Sugeriu que todas as maneiras de encontrá-la foram lamentavelmente equivocadas. E, na verdade, a grande fonte de desconexão, impedindo o homem moderno de redescobrir qualquer significado da vida, ou o significado além desta vida, tirou o espírito da atual experiência humana terrena, que é inerentemente subjetiva, independentemente e expressiva. Por causa desta natureza, ele direciona sua atenção principalmente para as artes e humanas, acreditando que atos e experiências criativas, coisas como música, filosofia, literatura, teatro e assim por diante, artes em geral,
poderiam ser usadas como meios essenciais para comunicar verdades profundas e, assim, preencher vazios, trazendo, assim, uma conexão e significados mais elevados para nós. Embora, à medida que Nietzsche ia explorando essas teorias, ele descobre que as artes e culturas eram suscetíveis a se tornarem secas ou mercantilizadas, perdendo seu brilho e confiabilidade. A partir desse momento em diante, o grande Nietzsche voltaria sua atenção para uma nova filosofia, o que desvinculasse o indivíduo de viver qualquer experiência coletiva, ou até mesmo mecanismos culturais, colocando a criação do significado de volta nas mãos de cada indivíduo. Essa filosofia seria incorporada ao que nós chamamos de Übermensch, o que é traduzido por muitas das vezes o super-homem, o que ele apresentaria no seu livro pela primeira vez, Assim Falou Zaratustra, como uma espécie de indivíduo definido, confiante, independente de quem persegue os seus desejos pessoais com vigor e dignifica as suas crenças independentes. Nietzsche vai dizendo assim, que aquele que se desvia do coletivo exibe um egoísmo estratégico e age com agressividade e grandiosidade. A razão para as tais características era justificada, na visão de Nietzsche, pelo fato que uma nova moralidade, que se opõe às visões morais enraizadas no cristianismo, louvam a fraqueza, a modéstia, que era necessária para melhor se adequar à condição natural da experiência humana, que ele sentia estar compreendida e exigindo um desejo de vigor, poder e grandeza. Esta visão não é sem críticas válidas e também interpretações errôneas inválidas. No entanto, o que talvez seja mais importante aqui do que a própria imagem do Nietzsche como super-homem é um conceito que serve para representar, em termos um pouco mais amplos. Nietzsche configura esse super-homem para funcionar como uma espécie de versão idealizada em si mesmo, uma imagem de um ser perfeito ou poderoso, que na verdade superou todos os seus medos e deficiências, os quais se pode definir metas para se empenhar, e claro, isso como o ideal jamais poderá ser alcançado. Mas se você parar para pensar, funcionalmente é sempre um ponto muito bom de se analisar. É preciso propor que o mundo, e claro, o ser humano, opere a partir do que ele chamou vontade de poder, que é um desejo insaciável de cada ser humano, poder manifestar no mundo a sua vontade, e simplesmente nada mais. Escreveu o grande Friedrich Nietzsche, e de acordo com a natureza, poder manifestar o desejo de crescimento pessoal e se satisfazer na busca total desse crescimento. É muito bom a gente poder também notar que o poder que Nietzsche está falando aqui não é o domínio sobre o outro ser humano, mas ele fala do domínio de si mesmo, da pessoa que existe dentro de você, o eu. Crescimento e força psicológica e espiritual na forma de autodomínio. E o crescimento contínuo representa, na visão de Nietzsche, a sincronização final. Nós podemos entender que toda essa filosofia, elas não está fora de crítica, mas é, obviamente, uma forma de nós podermos analisar esses grandes pensamentos e a filosofia de um homem que marcou a história. Talvez a filosofia de Friedrich Nietzsche realmente não é para todo mundo, mas sim, deve ser analisada e respeitada por todos nós que apreciamos uma ótima filosofia. Finalizamos essa pequena biografia e essa análise de um dos grandes homens que marcaram a filosofia e o pensamento do nosso tempo, o grande Friedrich Nietzsche.
Bom, meus queridos primatas, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira vez que eu tento falar de algum filósofo e falar de filosofia aqui no canal. Eu espero que vocês possam deixar as suas críticas e assim me ajudando, para que nós não venhamos ficar presos somente na questão do ateísmo. Muito obrigado por sua paciência e atenção. E no domingo nós estaremos mostrando como a evolução praticamente faria um ser humano muito melhor do que a Bíblia apresenta no capítulo de Gênesis. Fique conosco e domingão, gente, nós nos vemos às 7 horas, 19 horas, Nação Primata, e eu espero contar com todos vocês para mais um grande episódio. Muito obrigado por tudo, minha nação querida, meus amigos primatas.